Olá, nós vamos ver então hoje, a baixa de imobilizado, né, no caso é o ganho de capital, e qual o efeito disso no lucro presumido. Nós temos aqui um caso, um exemplo, né, da venda de uma máquina. Essa máquina pertence a uma indústria que é produtora de bolachas, vocês podem ver aqui. Essa máquina foi comprada pelo valor de 90, mais o valor de instalação de 20.000, ou seja, ela foi registrada então a 110.000. Ela já tinha uma depreciação de 1 ano, né, a máquina tem 1 ano de uso, e o cálculo da depreciação também está feito aqui. Ela tem uma vida útil de 10 anos, ou seja, eu pego o valor dos 110.000 que foi registrado, eu poderia ainda inserir o valor do valor residual, né, mas ele precisa de um laudo, enfim, mas nesse caso não tem. Então eu vou utilizar o valor dela, que é o 110.000, para fazer o cálculo da depreciação, que no caso aqui já vai estar calculado, a gente só vai dar a baixa pela venda dessa máquina. Então, eu teria feito 110.000 dividido pelos 10, ou seja, eu tenho uma parcela anual de 11.000 reais. Então, essa máquina tem 1 ano de uso. Nós temos aqui, então, o ativo não circulante no imobilizado, a máquina, a depreciação acumulada, reduzindo, o valor contábil dessa máquina, portanto, é de 99.000. Então, nós temos aqui a máquina, né, que pertence ao X0, então, no período anterior, a depreciação acumulada, tá aqui também está registrado no 110.000. O resultado da venda de ativos, não, só piorou, né? Aqui, resultado da venda de ativos. Então, essa venda vai acontecer por 120.000. Lembrando, então, que o valor contábil dela é de 99.000. Para eu fazer esse lançamento, então, primeiro, vou ter o recebimento, crio um razonete específico para ele, para venda de imobilizado. Então, a venda, entrou dinheiro no banco, vai em contrapartida, seria um resultado, ou seja, seria uma conta provisória antes de ser um lucro não operacional da empresa, já vão tratar disso, mas eu vou fazer esse lançamento aqui na contrapartida, crédito. A máquina eu vou dar baixa nela aqui, e a depreciação acumulada também precisa ser dado baixa. Então, ele está aqui a depreciação acumulada aqui no crédito, você vai lançar a débito e volta para o crédito no resultado da venda. Esse resultado da venda, puxei os saldos aqui, 110.000, aqui nós temos o valor da venda e mais a depreciação, ou seja, eu tenho então um lucro na venda de 21.000. Esse ganho, então, é chamado de ganho, vai ter o ganho na venda de ativos. Então, retiro desse razonete intermediário, que calcula só se deu prejuízo, se deu lucro. Nesse caso, deu lucro de 21.000, então volta aqui para ganho de ativos. Aqui no meu ARE, então, ele vai acabar fazendo isso aqui, né? Vou lançar a débitos 21.000 e volta para o ARE, portanto, com 21.000 no lado do crédito. Lembrando que a venda de máquina, ela vai ser um lucro não operacional, lucro não operacional. Por quê? Essa é uma fábrica, né, uma indústria que produz bolacha. O lucro dela, a operação dela não é venda de máquina, é uma máquina que ela estava utilizando, ela resolveu descartar, vender e comprar outra para substituir. Então, aqui na nossa DRE, nós vamos ter aqui do período, né? Eu tenho aqui a receita trimestral para o cálculo do lucro presumido, então é o resultado trimestral, ou seja, né, os 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Eu tenho aqui um desconto de IPI, os custos, tem as despesas gerais. Eu tenho aqui ainda um resultado financeiro, né, ou seja, uma aplicação financeira que houve um resultado positivo, vocês podem ver que aqui ele é positivo. E aí tem aqui o ganho pela alienação, ou seja, pela venda desse imobilizado de 21.000. Então, que a gente já fez o cálculo lá em cima. Aqui no balanço, então, o que era um valor contábil de 121.000,
Aqui nós temos, então, no balanço vai ficar negativo, não tem nada, simplesmente não aparece no final do período, porque essa máquina deixou de existir na empresa, ela foi vendida, então vai ter outras coisas no balanço, mas essa máquina e a depreciação dela não aparece mais. Então, aqui, para fazer o cálculo do lucro presumido, o lucro presumido, ele não calcula os gastos totais da DRE. Ele vai calcular a partir apenas da receita operacional trimestral. Então, essa receita foi de 900 mil. Eu vou descontar o valor do IPI, né? Esse é um desconto que eu posso ter, e aí eu tenho a minha base presumida. Os demais gastos, despesas, os custos operacionais, esses não entram. Então, a minha base presumida é de 825 mil. Os 8%, então, é o lucro presumido que é estipulado pelo fisco para as indústrias, o que é o fato de ser indústria, então tem que ser levado em consideração isso. Indústria. Então, essa indústria vai ter uma margem de lucro presumida de 66 mil. Eu tenho aqui ainda que somar em cima desse lucro os 21 mil do ganho da venda desse imobilizado e mais os rendimentos financeiros, que é os R$ 1.000. Eu somei tudo, deu os 88 mil, e aí, em cima dessa base, assim, eu aplico os 15%, que é a alíquota de imposto de renda sobre o lucro presumido. Então, calculei o D3, deu 13.200, e ainda preciso fazer o cálculo do adicional do limite para o imposto de renda. Como é que a gente faz esse cálculo? São 20 mil por mês. Se é trimestral, portanto, 20 mais 20 mais 20, eu tenho 60 mil. Eu tinha aqui a minha base, né? O meu lucro presumido seria, né? Vou colocar aqui, ó, lucro presumido. Lucro presumido de 88 mil. Menos 60 mil, que seria o limite estipulado pelo fisco para o lucro de uma indústria ou da empresa em geral, sobrou, então ultrapassou esse limite em 28 mil. Sobre esses 28 mil ainda é aplicada uma alíquota de 10%, então nós vamos somar os 13.200 mais o valor excedente dos 10% ainda deu 16 mil. Então, aqui eu tenho, pode ver aqui, no imposto de renda, calculado aqui na DRE, 16 mil que eu puxei daqui. O cálculo da contribuição social tem a mesma base presumida que eu tenho aqui, a diferença é que a minha alíquota sobre a base de presunção é de 12%, tanto no comércio quanto na indústria, então está calculado aqui, 99 mil. O ganho na venda imobilizada é os 21 mil, e os rendimentos financeiros também é um ganho, né, como um ganho numa aplicação financeira, então é só a parte do ganho, não é a aplicação, mas só o ganho. Então, os R$ 1.000. Aí eu tenho aqui, meu lucro presumido, então, é 121 mil. Eu vou aplicar a alíquota da contribuição social, que é 9%, vai dar 10.890. Então, seria minha contribuição social a pagar. E aqui na minha DRE, então, eu puxo o valor calculado ali. Diferente do lucro real, que vai levar em consideração todos os custos, todas as despesas que você tem aqui. O lucro presumido, então, ele calcula aqui baseado só na receita e numa presunção de lucro. Ou seja, o teu lucro líquido seria esse.